Boa noite, eu sou a enfermeira Railina Alencar de Oliveira, bacharelada pelo Centro Universitário Vale do Salgado. Estou ministra na disciplina de Primeiros Socorros e a gente vai dar continuidade à nossa primeira aula. Então, entrando na saúde do adulto, a gente vai ver algumas alterações, algumas doenças causadas pela morbimortalidade, né, dessa população no Brasil e no mundo. Então, essas doenças elas são chamadas de crônico-degenerativas, de doenças modernas ou enfermidades prolongadas, né? São caracterizadas por acarretarem treinamentos especiais do paciente para a reabilitação e um longo tempo de supervisão. Então, a listagem das doenças crônico-degenerativas ela é composta por doenças cardiovasculares, neoplasias, diabetes mellitus, doenças respiratórias, doenças gastrointestinais e etc. Alguns fatores predisponentes para essas doenças crônicas são as industrializações, o desenvolvimento econômico, que trouxeram para alguns países melhoras de condições de vida a partir do atendimento das necessidades básicas dessa população. Por outro lado, todo esse processo acarretou ansiedade, angústia, medo e tensão, que são resultantes de mudança de valores sociais, políticos e culturais. E aí, com isso, a gente tem o aumento dessa mortalidade, né, à medida que o indivíduo apresenta uma longevidade maior. Os estudos nutricionais, eles mostram a relação entre a doença crônica com doenças errônicas, dietas errônicas, tais como as doenças cardíacas, relacionadas com dietas de alto valor proteico e gorduras de animais de origem animal. Esta relação ela pode ser aplicada à obesidade, que por sua vez pode apresentar complicações como artrite, hipertensão arterial, problemas respiratórios, dermatológicos, diabetes, entre outros, né? Assim como a constipação cardíaca, que está relacionada à ingestão de alimentos ricos em saúde, ricos em gorduras e açúcares, um baixo consumo de fibras. A ocupação, as doenças relacionadas com o trabalho são constituídas em sua maioria por uma insuficiência coronária, hipertensão arterial, doenças respiratórias, doenças do aparelho locomotor, doenças alérgicas e infecciosas. E aí existe também a parte do hábitos alimentares, né? A questão de fumo também entra muito, aumentando o risco de câncer de pulmão. O álcool, que observa-se que algumas doenças como a cirrose hepática, doenças mentais, hipertensão, acidente vascular cerebral. E aí tem o sedentarismo também, que está relacionado às doenças cardiovasculares, à diabetes, à osteoporose. E aí, com isso, destaca-se alguns aspectos epidemiológicos da pressão arterial, da diabetes mellitus, da hanseníase, doenças ocupacionais, tuberculose. E aí, entrando na hipertensão arterial, considera-se que existem doenças hipertensivas quando há um mecanismo que mantém a pressão dentro dos limites normais. E aí, essa hipertensão ela pode ser primária ou essencial, secundária ou acelerada. A primária ou essencial é quando a pressão diastólica é sempre superior a 90 milímetros de mercúrio e não existe uma causa aparente. Já a secundária é quando a hipertensão é decorrente de outra patologia, como distúrbios endócrinos. E aí temos a acelerada, que é quando ocorre uma evolução muito rápida da pressão arterial, e aí causa sérios danos aos órgãos vitais. É considerado uma emergência hipertensiva. O diagnóstico da hipertensão pode ser feito através de uma anamnese, do exame físico, uma radiografia, principalmente de tórax, para verificar o diâmetro cardíaco, testes neurológicos
para identificar danos cerebrais e exames complementares, como hematócrito, eletrocardiograma, e é feito também um mapeamento da pressão arterial, que a gente indica que o paciente realize durante 7 dias, de manhã e de tarde, preferencialmente no mesmo horário, a verificação dessa pressão, para no final a gente ter uma base. E aí a gente tem o tratamento, ele é feito à base de drogas hipertensivas, para poder ter o controle desse índice. Com isso, a gente tem também os diabetes mellitus, que é uma doença que pode causar efeito deletérios ao organismo. Então, sua causa está associada a uma deficiência na produção da insulina, pelo pâncreas, o que resulta numa concentração excessiva de glicose no sangue. E aí as manifestações clínicas mais comuns é a diurese, a sede intensiva, a ingestão excessiva de alimento, perda de peso e fraqueza muscular. A diurese excessiva conduz à desidratação e à hipovolemia, prurido vulvar, que é uma irritaçãozinha, por infecção de cândida. Temos a sonolência também apresentada, fadiga, visão diminuída, infecção cutânea persistente. E aí a diabetes mellitus ela pode ser classificada em insulina dependente, insulina não dependente e associada às outras complicações. A insulina dependente é quando o organismo é incapaz de produzir insulina ou ela apresenta diminuída ou ausente. Então, a necessidade de administração de insulina para evitar a acetoacidose. Então, ela está associada à parte hereditariedade. Tem uma incidência maior em pessoas jovens também. A insulina não dependente é quando há uma deficiência na liberação de insulina pelas células beta. Porém, comumente ela ocorre e é uma resistência à ação da insulina nos tecidos periféricos. Então, pode acontecer em pessoas de todas as idades, além do que o fator hereditário pode contribuir bastante. Associada a outras complicações são problemas de infecções de generalização do pâncreas. Então, ela pode induzir uma produção insuficiente de insulina, substâncias químicas, medicamentos, hormônios e doenças genéticas podem estar associadas com a diminuição da insulina. E aí a gente tem o diagnóstico, que é feito através de sintomas clássicos, juntamente com a constatação da glicosúria e a alteração dos níveis de glicose plasmática. O tratamento ele tem como objetivo ajudar o paciente a obter uma longa, confortável e útil, através da manutenção dos níveis plasmáticos, da glicose, para poder ocasionar, assim, uma normalidade. E aí ela está baseada também em dieta, exercícios físicos e medicamentos. Diante disso, a gente também tem a tuberculose, que é uma doença infecciosa. A transmissão dela acontece pela inalação das nasofaríngeas, liberada no meio ambiente por doentes, através da fala, da tosse, do espirro, do beijo, entre outras, O processo de incubação é em torno de 4 a 12 semanas. E, no geral, ela está sendo que nos menores de 5 anos tem uma frequência ao aparecimento de forma meníngea. Então, os indivíduos que convivem com pessoas que apresentam problemas no sistema imunológico, como portadores de HIV, de AIDS, a mortalidade é maior. É observada em regiões urbanas e em precárias condições socioeconômicas. As manifestações clínicas são febre baixa, sudorese, perca de peso, dor torácica, tosse produtiva. Às vezes sai um pouquinho de secreção sanguinolenta
E normalmente a tuberculose se localiza nos pulmões, podendo assim haver uma localização em outras partes do organismo, como os rins, os ossos, os olhos. E aí as complicações mais comuns são a hemoptise, a distribuição pulmonar com insuficiência respiratória e o pus no pulmão. E a imunidade dela é feita através da vacina BCG, que a gente recebe ao nascer, né, nas primeiras 24 horas. O diagnóstico e o tratamento é muito importante, porque a tuberculose é um problema de saúde pública no Brasil, né? E intervenções como o diagnóstico precoce e o tratamento adequado são indispensáveis para a prevenção e o controle da doença. E aí o diagnóstico é feito pela utilização dos métodos como baciloscopia direta de escarro para a identificação dos doentes baciléforos. E aí a baciloscopia indireta através da semeadura e é indicado nos casos de baciloscopia diretamente persistentemente negativa. Também é indicado no diagnóstico das formas extrapulmonares, né, renal, óssea e meníngea. E aí existe a prova tuberculose, que é feita através da inoculação de um derivado purificado da fração proteica, a PPD, que tem antígenos dos bacilos, né, que provocam a resposta celular no sistema imunológico. E aí a gente tem a fase de ataque, onde o objetivo dessa fase é reproduzir os números de bacilos. Temos a fase de maturação, que ela procura se destruir os bacilos restantes após a fase de ataque. E aí a gente tem o diagnóstico, que é através da anamnese. Tem como objetivo verificar o início da doença, se há comunicantes. Tem o exame físico, né, que é responsável pela avaliação neuro e dermatológica para a pesquisa da sensibilidade térmica, dolorosa, tátil ou oftalmológica. E aí temos os exames, né, para saber se há presença de bacilos. E temos os exames de histopatologia, que é a biópsia das lesões ou os locais comprometidos. Com isso, a gente entra em saúde do idoso. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, o idoso é um indivíduo com 60 anos ou mais de idade. Quando se fala em velhice, a gente pensa em 3 aspectos, né? A aposentadoria, que é o descanso do trabalho, que pode gerar algum desses sentimentos de libertação do trabalho, até a solidão ou a inutilidade. E aí tem o reconhecimento de uma pessoa de idade, e podendo desenvolver o método de novidades, né, do envelhecimento e da morte. Na instalação da sensibilidade por motivos psicológicos ou físicos, provocam o comportamento da saúde mental. No entanto, deveríamos pensar que nos idosos como sendo o resultado de toda forma cultura de país. Por isso, em algumas civilizações, o envelhecimento é sinônimo de sabedoria, experiência. Então, levando o idoso a conversar, convencer a ter um papel no grupo social. E aí a gente tem alguns aspectos psicológicos, né? Que é o processo de medida prolongada da saúde da população, mas não descobriu uma forma de bloquear permanentemente o envelhecimento celular. Esse processo de envelhecimento provoca a perda gradativa da capacidade funcional dos órgãos e do sistema. E aí algumas alterações orgânicas variam de um para o outro. São basicamente o sistema nervoso, que é a diminuição do fluxo sanguíneo cerebral, perda progressiva das células cerebrais, necessidade de um tempo maior para tomar decisões. Temos o sistema cardiovascular,
que é a diminuição da força contrátil do coração, a redução do débito cardíaco, depósito de gorduras da parede celular e cardíaca, alterações químicas e anatômicas. Temos o sistema respiratório, que é a perda da elasticidade, onde tem uma menor difusão de oxigênio nos órgãos dos sentidos, diminuição da acuidade visual e auditiva, a fala se torna mais lenta, diminuição de sensação tátil e gustativa. E aí a gente tem a pele e o tecido subcutâneo, que é o aparecimento de rugas, descoloração pigmental, esquimose, diminuição da sudorese, pele fria, desidratação e a elasticidade se tornando menor. Temos o sistema musculoesquelético, que são ossos porosos e mais leves, alterações posturais na coluna vertebral, diminuição da força muscular, da resistência e da agilidade. E temos o sistema gastrointestinal, que é a perda de dentes, alterações do mecanismo de deglutição, diminuição da sensação de sucos digestivos, diminuição dos movimentos gástricos e intestinais e a menor absorção dos alimentos nutritivos. Temos também o sistema geniturinário, que é a diminuição da filtração e da função tubular, o aumento da próstata, assim como da menopausa em mulheres, e a alteração na taxa hormonal. E temos os processos metabólicos, que é a diminuição da produção de hormônios, alteração na tolerância à glicose e menor capacidade de resposta ao estresse. E aí a gente tem os aspectos psicossociais, que normalmente a pessoa idosa ela reorganiza sua identidade a partir do momento em que toma consciência de suas transformações físicas, de recusa coletiva ao seu envelhecimento, da falta de espaço na sociedade e de um futuro desconhecido. E aí a gente tem algumas alterações. A segurança, o idoso ele convive com um sentimento de perda, E é provocada pela morte de pessoas em seu relacionamento, pela diminuição de status, do prestígio e do convívio social, pelo salário menor decorrente da sua aposentadoria. E aí a gente tem a questão da autoimagem, a perda do status e do prestígio e a modificação da imagem corporal, que ela é interpretada como uma perda da atração física, podendo levar assim uma diminuição da autoestima. E aí a gente tem o gregarismo, que é a solidão e o isolamento social, acelerando o processo de deteriorização física e mental. Temos a comunicação, que pode estar prejudicada, devido à sua perda da acuidade auditiva, falhas na memória, perda de velocidade na resposta e no raciocínio. A gente tem o amor, que é sobre o ponto de vista sexual. O idoso pode ser considerado incapaz de ter desejos sexuais, como também de despertar esse desejo. E a gente tem o lazer e o prazer. Com a aposentadoria, existe a possibilidade concreta de desfrutá-la, Desde que haja condições econômicas do aposento e programas que vão de encontro às suas necessidades específicas. Diante do envelhecimento patológico, é comum que os idosos apresentem uma maior taxa de doenças concomitantes, Um menor grau de resistência ao estresse e de modificações nos sinais e sintomas dessas doenças, uma menor resposta ao tratamento e demora a se restabelecer de uma enfermidade, alterações físicas e conflitos emocionais e sociais tornam o idoso suscetível a infecções diversas, a fraturas, como também a evolução de um câncer, de um tumor, de uma aterosclerose, uma hipertensão arterial, acidente vascular e cerebral,
o diabetes, a obesidade, doenças reumáticas, anemia, catarata. E aí os três fatores de riscos a dieta inadequada, principalmente com excesso de caloria, rica em colesterol, pobre em fibras, o tabagismo, que é responsável por desenvolver várias doenças, principalmente câncer de via respiratória e do pulmão, hipertensão arterial, onde os lipídios se aderem às paredes vasculares, dificultando assim a circulação sanguínea. A hiperlipidemia, que é os lipídios, onde eles se aderem às paredes vasculares, e o sedentarismo, que diminui o condicionamento físico e provoca alterações metabólicas, cardíacas ou algum processo fisiológico. E aí a gente entra na parte de primeiros socorros em si, a parte de traumas, que a gente vai vendo no decorrer das aulas. Eu vou trazer alguns conceitos para vocês de início sobre a questão dos traumas. Então, o trauma, ele estuda a frequência de distribuição do trauma de uma comunidade. A palavra trauma vem do grego trauma, traumatos, que é ferida. Então, em medicina, admite assim, vários significados. Todas elas estão ligadas a acontecimentos não previstos e indesejáveis, de uma forma mais ou menos violenta, onde atinge indivíduos neles envolvidos, produzindo-lhes alguma forma de lesão, dano ou alguma ferida. E aí a gente tem a traumatologia, que é o ramo da medicina que trata dos traumatismos. E a traumatopatia, que é qualquer condição patológica que resulta a violência ou ferimento. A traumatologia é a ânsia inconsciente ou tendência a sofrer, que é a questão do masoquismo. E a traumatopira, que é a febre de origem traumática. E aí a gente tem os processos que dão origem a essas lesões traumáticas, que são a violência heterodirigida, que são homicídios, espancamentos, envenenamentos. A violência autodirigida, que são suicídios, lesões autoinfligidas e intencionais. Os desastres naturais, como as inundações, terremotos e ciclones. Grupo de acidentes, que são os transportes, o trabalho, o lazer e o doméstico. E aí a gente tem algumas causas externas por grupo etário, por faixa etária. Os mais ocorridos, de acordo com a faixa etária. E aí a gente tem o homicídio, que está entre 20 e 29 anos, acidente de transporte entre 70 a 80 anos, suicídio de 70 a 80 anos, afogamento de 15 aos 19 anos, a queda entre os 70 e 80 anos, exposição ao fogo de 70 a 80, envenenamento e intoxicação de 1 a 4 anos e de 70 a 80 anos. E aí a gente tem a mortalidade do trauma, que na emergência a vida e a morte estão muito próximas, separadas às vezes por um intervalo muito pequeno de tempo. E aí a gente tem 4 princípios que são universalmente aceitos para o atendimento inicial. Então a gente tem que prestar atenção nisso. Quando a gente for atender um paciente em qualquer situação que ele esteja em algum dano. Não causar danos adicionais no paciente, além do que ele já vem apresentando. Tratar o que ameaça a vida e em sequência de prioridade.
diagnóstico preciso não é essencial e o tempo é essencial. E aí a gente tem os 3 picos do trauma, né? O primeiro pico ocorre nos primeiros minutos após a lesão, que são as lacerações cerebrais, medulares, cardíacas e grandes vasos. O segundo pico é quando ocorre entre os primeiros minutos e a primeira hora após o trauma, hematomas, subdurais, epidurais e subdurais, pneumotórax, lacerações de fígado, baço, fraturas pélvicas e outras causas de perda de sangue. E o terceiro pico ocorre nos dias após o trauma, onde pode haver uma infecção generalizada ou falência de multiorgânica. E aí a gente tem a importância dos primeiros socorros, né? Que a grande maioria dos acidentes elas podem ser evitadas. Porém, quando ocorre, alguns conhecimentos simples podem diminuir o sofrimento da vítima, né? E podendo assim evitar também algumas complicações futuras ou até mesmo salvar aquela vida. Então, é fundamental saber em uma situação de emergência que a gente deve manter a calma e ter em mente que é necessário prestar os primeiros socorros, o que não exclui a importância de um médico. Além disso, certificar-se de que há condições seguras bastante para essa prestação de socorro sem risco para você. Não esqueça que o atendimento de emergência mal feito pode comprometer ainda mais a saúde da vítima. Então, a gente tem alguns conceitos preliminares de primeiros socorros de emergência, né? Então, deixar de prestar socorro significa não dar nenhuma assistência à vida. A pessoa que chama por socorro especializado, por exemplo, ela já está prestando esse socorro e providenciando o socorro. Então, qualquer pessoa que deixe de prestar ou providenciar o socorro à vítima, pode fazê-lo com que ele esteja cometendo um crime de omissão de socorro, mesmo que não seja a causadora do evento. A omissão desse socorro e a falta de atendimento são os principais motivos de morte e de danos irreversíveis nessas vítimas de acidente de trânsito. E aí a gente tem algumas definições, né? O que são primeiros socorros? Como o nome já sugere, são os procedimentos de emergência que devem ser aplicados a uma pessoa em perigo de vida, visando manter os sinais vitais e evitando o agravamento, até que ela receba uma assistência definitiva. E a gente tem o segundo trauma, que é o agravamento da lesão inicial da vítima ou o surgimento de novas lesões em função de transporte inadequado do acidentado, o desconhecimento técnico, a ausência de equipamentos apropriados. O segundo trauma ele pode resultar na aceleração do óbito, levando assim a algumas lesões permanentes ao paciente. E aí a gente tem o socorrista, que é como chamamos o profissional em atendimento de emergência. Portanto, uma pessoa que possui apenas o curso básico de primeiros socorros não deve ser chamada de socorrista, e sim de atendente de emergência. Devemos sempre que possível preferir o atendimento desse socorrista e parâmetros médicos e paramédicos, né, que constam com a formação e equipamentos especiais. E a gente tem o atendimento especializado, né? Na maioria das cidades e as rodovias importantes, é possível acionar o atendimento especializado que chega no local do acidente em poucos minutos. E aí, quando a gente deve prestar esse socorro? Sempre que a vítima não esteja em condições de cuidar de si própria. Então, a gente tem que prestar atenção quando for prestar o socorro à vítima. Se você é capaz de prestar socorro a essa vítima, se você não for, acionar a equipe especializada o mais rápido possível, para assim a gente não agravar o quadro desse paciente.
E aí a gente tem os procedimentos iniciais para atender esses acidentados. Com isso, a gente tem os 10 mandamentos de quem irá socorrer uma vítima. Então, a gente tem que manter a calma, ter em mente a seguinte ordem de segurança quando você estiver prestando socorro. Você é a prioridade, depois a equipe. Por último, e nem menos importante, a vítima. Isso pode ser contraditório, mas a gente, quando vai prestar o atendimento a uma vítima em um acidente de trânsito, a gente tem que certificar-se se você está seguro. Se você não estiver seguro, você não pode socorrer aquela vítima. A gente tem que se afastar o mais rápido possível. Ah, mas isso não é contraditório, eu não vou sofrer penalidade, isso não se torna uma omissão? Não, isso não se torna uma omissão, porque primeiro você tem que estar seguro para poder passar a segurança para a vítima acidentada. E aí, ao prestar o socorro, é fundamental ligar para o atendimento, onde o número é 192, né? Sempre verificar se há risco no local para você, para a sua equipe, e assim, para não atingir o local do acidente, principalmente quando a gente está em uma BR, algo do tipo que tem um transitório de veículos muito grande, a gente tem que prestar atenção e sinalizar para poder não ocorrer outro acidente em um só. E a gente tem que ter o bom senso, manter o espírito de liderança, pedir ajuda e afastar os curiosos. A gente sabe que acontece o tumulto maior do mundo quando ocorre um acidente. Todo mundo vai para cima. Às vezes só por ter a curiosidade mesmo, né? Nem para socorrer a vítima. Então a gente tem que afastar todas essas pessoas para dar espaço para o socorrista e para o acidentado também. E aí a gente tem que distribuir tarefas para poder assim a gente ajudar e a se sentir mais útil e tornar os outros equipes mais úteis. Evitar manobras intempestivas, realizar manobras imprudentes e com pressa. A gente tem que manter a calma e analisar direitinho a situação do paciente para poder realizar essas manobras. Em caso de múltiplas vítimas, de preferência aquelas que correm mais risco de vida, como, por exemplo, vítimas em parada cardiorrespiratória ou que estejam em sangramento. E o 10º, a gente tem que prestar atenção que somos socorristas, não heróis, tá certo? E aí a gente tem as funções de quem está prestando socorro. A gente tem que lembrar de algumas funções, né, desse socorrista, que é contratar o serviço de atendimento emergencial, fazer com o que deve ser feito no momento, acerca de salvar a vida desse paciente, prevenir danos maiores, manter o acidentado vivo até a chegada desse atendimento, manter a calma e a serenidade, aplicar calmamente os procedimentos de primeiros socorros ao acidentado, impedir que testemunhas removam ou manuseiem o acidentado, afastando do local do acidente, evitando assim causar um segundo trauma, passar todas as informações para o serviço de atendimento emergencial, agir somente até o seu ponto de conhecimento e técnica de atendimento. Então, tudo isso é importante a gente realizar diante a prestação de serviço numa pessoa acidentada. Com isso, eu coloquei aqui para vocês alguns telefones úteis, que é sempre bom a gente ter na memória, para caso a gente se depare com algum acidente de trânsito, tá certo? E aí a gente tem as etapas dos
as etapas básicas de primeiros socorros, né? Que é a avaliação do local. Antes da gente interagir com a ocorrência, a gente deve avaliar o local. Então, assim, a gente deve tentar observar o máximo de informações possíveis sobre o ocorrido, dependendo da circunstância de cada acidente. É importante também evitar o pânico, né, e procurar a colaboração de outras pessoas, dando ordens breves, claras e objetivas, manter afastados os curiosos para evitar confusão e para ter assim um espaço em que se possa trabalhar da melhor maneira possível, ser ágil e decidido, né, observando rapidamente se existe perigo para o acidentado e para quem está prestando socorro. Por exemplo, fios elétricos soltos, desencapados, tráfego de veículos, andames, vazamento de gás, máquina funcionando. Então, tudo isso deve ser identificado para poder a gente resolver primeiro esse problema, para assim prestar o socorro à vítima. Aí, com isso, a gente deve desligar a corrente elétrica, né? Evitar chamas, faíscas e fagulhas, afastar as pessoas desprotegidas se tiver presença de gás, retirar vítimas de afogamento da água, desde que faça com segurança para quem está socorrendo. Avaliar o acidentado na posição em que ele se encontra e imobilizar com segurança. E aí a gente tem as medidas de proteção do socorrista e do acidentado, que é a segunda etapa básica no atendimento dos primeiros socorros, né? É a medida de proteção do socorrista e do acidentado. A gente nunca deve entrar em um local que não esteja seguro. Se o local em que você estiver não parecer seguro, a gente tem que sair imediatamente. Caso seja necessário mover a vítima e a situação permita mover cuidadosamente, o socorrista deve sempre se preocupar com a sua proteção e não esquecer os EPIs, os equipamentos de proteção individual, pois durante algum atendimento o mesmo pode se contaminar ou sofrer um acidente se não tiver cuidado com sua própria vítima, sua própria vida. E aí temos a avaliação e o exame do estado geral do acidentado. A avaliação e o exame do estado geral de um acidentado de emergência clínica ou traumática é a terceira etapa básica na prestação dos primeiros socorros. Ela deve ser realizada simultaneamente ou imediatamente. A avaliação do acidente e a proteção do acidentado. O exame deve ser rápido e sistemático, observando algumas prioridades. Hemorragia abundante, falta de respiração, falta de circulação, perda dos sentidos. E aí, com isso, a gente tem o ABCDE, que são as vias aéreas da coluna cervical. A gente tem que ver se ele está respirando bem. Temos que posicionar a cabeça dele reta para poder não ocorrer nenhum dano a mais na coluna, dependendo do acidente. E aí a gente tem que seguir os passos assim que chega ao se aproximar em uma vítima, né? Para saber o nível de consciência dele. A gente chega, pergunta qual o nome, pergunta se ele está bem, o que aconteceu. Se a vítima responder, é um sinal de vias aéreas permeáveis, né? Liberadas, e que ele está respirando espontaneamente. Se a vítima não responder, vamos para o segundo passo. O segundo passo é a desobstrução das vias aéreas e do controle cervical. E aí deve ser feita com as duas mãos, que nem apresentei na foto, para controlar a coluna cervical e inclinar a cabeça lentamente. Assim ocorre a desobstrução da passagem de ar. E em seguida a gente pode estar desobstruindo essa passagem de ar. A língua, secreção, corpos estranhos. Então é importante saber que a obstrução das vias aéreas produz asfixia e que, se prolongada, ela resulta em uma parada cardiorrespiratória. Então, após a tentativa de desobstrução com controle da cervical, deve-se avaliar se a vítima respira ou não.
a gente observa, vê, ouve e sente se a vítima respira, e aí a gente continua a avaliação. Se a vítima não respirar, deve-se realizar a ventilação artificial, que é a respiração boca a boca. E aí a gente tem na respiração a gente faz o IPAP, que é a inspeção, a palpação, a ausculta e a percussão, para saber se a respiração dele voltou ao normal, se ele está respirando normal após a desobstrução. E aí a gente tem a parte da circulação, que após a verificação do pulso, a gente procura pelo corpo da vítima se há alguma hemorragia e se encontrar, a gente realiza essa contenção. Se a vítima, na ausência da respiração ou batimentos cardíacos, a gente deve iniciar imediatamente o RCP, que a gente vai ver na próxima aula. Então, nesse caso, a gente nunca deve esquecer de realizar essa manobra. Com a vítima em hemorragia, primeiro a gente deve fazer a contenção dessa hemorragia para depois começar a RCP, podendo aumentar assim o fluxo de sangue. E aí, se a gente for fazer a RCP, o paciente apresentando uma hemorragia, podemos levar à morte desse paciente ou choque hipovolêmico, né, devido à perda desse sangue. E aí a gente tem a avaliação neurológica, que é a escala de Glasgow. E aí a gente tem os parâmetros, que é a abertura ocular, a resposta verbal, a resposta motora. De acordo com a gente vai observando esses 3 parâmetros, a gente vai fazendo a pontuação. Se a abertura ocular é espontânea, ou ao estímulo sonoro, ou ao estímulo de pressão, ou se não tem nenhuma, a gente vai pontuando. No final dessa pontuação, existe a classificação de trauma leve entre 3 e 15 pontos. Depois que você fizer essa pontuação, você vai somar os pontos. E aí, se for um trauma moderado, é entre 9 e 12 pontos. E um trauma grave, entre 3 e 8 pontos. E a gente tem a reatividade pupilar, né? Se está inexistente, menos 2 pontos. Está unilateral, menos 1 ponto. E bilateral, 0 pontos. E a gente tem a questão da exposição, onde a gente vai expor todo o corpo do paciente para poder a gente ver se ele está tendo algum ferimento, alguma hemorragia, se tem alguma fratura exposta, entra toda nessa parte da exposição. Se necessário, a gente retira até as roupas do paciente para poder estar avaliando ele melhor. E aí existe a avaliação secundária, que é os sinais e sintomas, isso quando o paciente já estiver no ambiente hospitalar, se ele estiver consciente, ou se o familiar dele já estiver lá, a gente conversa com ele para poder fazer essa avaliação secundária. A gente vai observar os sinais e sintomas dele, se ele tem alguma alergia, se ele faz uso de algum medicamento. Vamos pegar o passado médico, né, todo o histórico médico dele, a alimentação dele recentemente e se teve algum evento associado àquele acidente. E aí a gente tem a avaliação ou abordagem secundária da cabeça e o pescoço, sempre verificando o estado de consciência e a respiração do acidentado, apalpar com cuidado, observar se o crânio tem alguma fratura hemorrágica ou depressão óssea, proceder da mesma forma no pescoço, verificando o pulso na artéria carótida, né? Observando a frequência, o ritmo e a amplitude, né? Ocorre entre os dedos pela coluna cervical
desde a base do crânio até os ombros, procurando alguma irregularidade. E aí a gente tem a coluna dorsal, perguntar ao paciente se ele sente alguma dor na coluna dorsal, correr a mão pela espinha, né, do acidentado, desde a nuca até o sacro. A presença de dor é indicada alguma lesão nessa coluna dorsal. E aí a gente tem o tórax e os membros, né, verificar se há alguma lesão no tórax, se há dor quando respira, ou se há dor quando o tórax é levemente comprimido, verificar se há dor no abdômen, ou procurar todo tipo de ferimento, mesmo que pequeno, apertar cuidadosamente ambos os lados da bacia para verificar se há lesões. E aí a gente tem a avaliação do membro inferior, que é o enchimento capilar, que é essa técnicazinha que está aparecendo aí para vocês. Na figura 1, a gente pressiona essa parte da unha com os dedos da outra mão. E aí, ao soltar essa pressão, a cor debaixo da unha ela deve voltar até 2 segundos. Caso contrário, pode ser um sinal de alguma anormalidade. E aí a gente tem os exames do acidentado inconsciente. O acidentado inconsciente é uma preocupação maior, pois além de ter poucas informações sobre o seu estado, pode surgir complicações devido à inconsciência, né? O primeiro cuidado é manter as vias aéreas respiratórias superiores desimpedidas, né, para que ocorra essa passagem de ar, fazendo assim a extensão da cabeça, ou mantê-la em posição lateral para assim evitar a aspiração de vômito. Limpar a cavidade bucal. O exame do acidentado inconsciente deve ser igual do acidentado consciente, só que com cuidados redobrados, pois os parâmetros de força de capacidade funcional não pode ser verificado. Então, o mesmo ocorre com a resposta a estímulos dolorosos. É importante ter a ciência que nos primeiros cuidados ao acidentado inconsciente deve ser mínima. A observação dos seguintes alterações deve ter prioridade acima de qualquer outra iniciativa, né? Então, a gente pode salvar uma vida. E aí a gente tem a falta de respiração, a falta de circulação, que é o pulso ausente, hemorragias abundantes, perda dos sentidos, né? Ausência da consciência, envenenamento. A pessoa que está prestando os socorros deve seguir um plano de ação. E aí a gente tem que prevenir, afastar o perigo do acidentados ou acidente de perigo, alertar, contratar o atendimento emergencial, informando o tipo de acidente, o local, o número de vítimas e o seu estado, socorrer após as avaliações. Com isso, a gente tem os sinais vitais. E a atividade de primeiros socorros proporciona o conhecimento dos sinais que o corpo emite e serve como uma informação para a determinação do seu estado físico. Alguns detalhes importantes sobre as funções vitais, os sinais vitais e o sinal de apoio do corpo. Então, os sinais sobre o funcionamento do corpo devem ser compreendido e conhecido. A temperatura, o pulso, a respiração e a pressão arterial. A temperatura corporal subnormal, ela está entre 34 e 36 graus, a normal de 36 a 37 graus, estado febril 37 a 38, febre de 38 a 39, febre alta, que é a perexia, de 39 a 40, e a febre muito alta, que é a hiperpirexia, que é de 40 a 41 graus. Então, quando o paciente apresenta um estado febril, a gente sabe que tem alguma coisa errada. E aí a gente tem a perda de calor. E o corpo ele perde calor através de vários processos, né? Que pode ser desde a eliminação, como fezes, urina, saliva e respiração,
A evaporação, que pode ser pela pele, que é a perda passiva, associada a eliminações, que permitirá a perda de calor em elevadas temperaturas. A condução, que é a troca de calor entre o sangue e o ambiente, quando há uma quantidade de sangue que circula sobre a pele maior, a troca de calor no meio, O aumento da circulação explica o avermelhamento da pele, que é a hiperemia, quando estamos com febre. E a gente tem o pulso, né, que é a onda de distinção de uma artéria transmitida pela pressão que ocorre do coração exercendo sobre o sangue. E aí o pulso ele pode ser apresentado variando de acordo com sua frequência. E aí a gente tem o pulso normal, que é de 60 a 70 batimentos por minuto em adultos, de 70 a 80 batimentos por minuto em mulheres adultas, de 80 a 90 em crianças acima de 7 anos, de 80 a 120 em crianças abaixo de 1 ano, em recém-nascidos de 130 a 160 batimentos por minuto. E aí a gente tem os locais de aferição de pulso. O pulso não necessariamente está relacionado só à radial ou ao ulnar. Existe a artéria facial, a artéria braquial, que é nessa curva do braço, tem a artéria tibial posterior e a artéria dorsal do pé, assim como a artéria poplítea, a artéria femoral, a artéria carótica e a temporal. Então, todos esses lugares é possível a verificação do pulso arterial. E aí a gente tem a respiração, né? Que é uma das funções essenciais à vida, que é através dela que o corpo promove permanentemente o suprimento do oxigênio necessário do organismo, vital para a manutenção da vida. Então, a respiração ela é comandada pelo sistema nervoso central, e aí seu funcionamento processa-se de maneira involuntária e automática, né? Então, fatores diversos como secreção, vômito, corpo estranho, edema ou até mesmo a própria língua pode ocasionar a obstrução dessas vias aéreas. A obstrução produz asfixia, que, sendo prolongada, resulta em uma parada cardiorrespiratória. E a frequência respiratória é contada pela quantidade de vezes que a pessoa realiza o movimento, combinando de inspiração e expiração em 1 minuto. E aí, para a gente fazer essa contagem, uma expiração mais uma inspiração é resultado a um movimento. E aí a gente tem os valores, né? De homens, 14 a 20 respirações por minuto. De mulheres, 16 a 22 respirações por minuto. Em crianças, nos primeiros meses de vida, é de 40 a 50 respirações por minuto. E aí a gente tem os tipos de respiração. A eupneica, né, que é a respiração nos limites normais. Bradipneia, que é a diminuição da frequência dos movimentos de respiratório. A taquipneia, que é a aceleração dos movimentos respiratórios. A ortopneia, que é o acidentado só respira sentado. A hiperpneia ou hiperventilação é quando ocorre o aumento da frequência e da profundidade dos movimentos respiratórios. E aí a gente tem a pressão arterial, que é a pressão do sangue, que depois da força da contração do coração, é o grau de destensibilidade do sistema arterial, da quantidade de sangue e da sua viscosidade. E aí a gente tem os valores, né? Os valores normais, uma pressão arterial máxima ou sistólica, que é chamada da primeira pressão, é de 100 a 140 milímetros de mercúrio. E a pressão arterial mínima ou diastólica, que é chamada de segunda pressão, é de 60 a 90 milímetros de mercúrio. E aí a gente tem os sinais de apoio, né? Que são sinais que o corpo emite em função do estado de funcionamento dos órgãos vitais.
Os sinais de apoio podem ser alterados de acordo com os casos de hemorragia, parada cardíaca ou uma forte batida na cabeça, por exemplo. Então, os sinais de apoio tornam-se cada vez mais evidentes com o agravamento do estado do acidentado. E aí, os principais sinais de apoio são a dilatação e a reatividade das pupilas, né? Das pupilas, a cor e a umidade da pele, o estado de consciência e a morbilidade e sensibilidade do corpo. Então, são sinais que a gente verifica no paciente que pode nos dar um caminho melhor para poder a gente verificar se está tendo algum problema nesse paciente inconsciente. Então, a gente tem que observar todos esses sinais em um acidentado inconsciente, que são eles que vão nos proporcionar mais informações, já que o paciente não está em uma situação consciente para poder nos transmitir essas informações. E aí, próxima aula, a gente vai estar falando sobre as paradas cardiorrespiratórias, como isso acontece, como é feito, os valores, tudo bem direitinho. Então, muito obrigada. Tenha uma boa noite.